A memorização de sinais da Libras, ela surge como um desafio para quem está começando a aprender a Libras e que eu vivenciei lá atrás também, porque é uma outra língua. Mas a grande questão é que, se você tem a dúvida de como memorizar os sinais da Libras, as chances são de que você está tentando aprender a Libras de forma fragmentada, sinal por sinal, fora de um contexto. E isso aí prejudica seu aprendizado. Para e pensa comigo. Quando a gente estava lá na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente tinha aulas de inglês, que tinha um tanto de palavras, vocabulário para poder ser trabalhado, né? Tinha algumas frases montadas com essas palavras, tinha músicas em inglês, e a gente foi tentando aprender inglês lá na escola. E naquele momento, é bem provável que naquela aula em específico você tenha aprendido muitas palavras em inglês. Ou pelo menos tenha achado que você aprendeu. Mas no dia seguinte, nem lembrava mais nada. A maioria de nós passou mais de 7, 8 anos na escola, tendo disciplina de inglês, e saiu da escola sem conseguir ler um parágrafo que fosse de um texto totalmente em inglês, ou entender um filme legendado, ou entender um filme legendado em inglês, tá? Ou entender um filme sem legenda, só com áudio em inglês, ou mesmo compreender uma música. Por quê? Por causa desse aprendizado fragmentado. Agora, tem situações em que sim, pode ser importante você memorizar alguns sinais específicos da Libras. Por quê? Porque são sinais que eventualmente são de uma área específica. Por exemplo, esse sinal aqui, que é o sinal de currículo Lattes. É uma plataforma governamental em que pesquisadores cadastram suas experiências de aprendizado, formações, pesquisas que estão desenvolvendo, de mestrado, doutorado, pós-graduação e coisas do tipo. Essa plataforma, o sinal é assim. Ele é um sinal que no dia a dia a maioria das pessoas não vão usar. Eu acho que, na verdade, nem no âmbito acadêmico quase não se utiliza esse sinal de forma específica. Ele é muito específico, percebe? Assim como existem muitos outros sinais de área de saúde, de área de educação, sinais relacionados às religiões ou igrejas, ou muitas outras coisas que são contextos específicos. Esses sinais, sim, de alguma forma, é importante, por mais que você absorva eles, você desenvolver estratégias para poder fixar eles mais na sua mente. Agora, como fazer isso? Vamos lá. Primeira forma é colocar isso numa frase, ou já aprender ele numa frase. Amanhã eu vou atualizar o meu currículo Lattes e lá eu vou colocar os novos artigos que eu publiquei. Eu vou atualizar com esses novos artigos, percebe? Então, você já faz de forma contextualizada, inclusive com outros sinais que poderiam aparecer aí nesse tipo de contexto. A outra forma é você observar a estrutura do sinal. E todos os sinais da Libras, qualquer sinal que seja, ele tem uma estrutura que passa por mais ou menos 7 parâmetros diferentes. Eu sei que talvez você tenha ouvido falar de 5 parâmetros fonológicos da Libras, mas são pelo menos 7, tá? E tem muitos outros sendo catalogados aí. O primeiro deles é o formato da mão. Qual que é o formato que você usa na sua mão para fazer o sinal? Isso é chamado de configuração de mão. Então, no caso desse sinal, é essa mão aqui e essa outra aqui nesse formato. O segundo parâmetro fonológico é a orientação da palma, ou seja, para que lado que a palma da mão está virada. Então, nesse caso aqui, a palma da mão está sendo mostrada para fora, sim, e aqui também está sendo mostrado para fora. Não pode ser o contrário. Não teria o mesmo significado. Ah, Madison, isso aí vai significar o quê? Olha, nesse caso aqui não vai significar nada. Mas tem outras situações em que essa mudança de para que lado que a mão está virada vai influenciar. Exemplo, se eu aponto assim, eu estou me referindo a você, mas se eu aponto para cá, eu estou me referindo a mim. Bom, aqui foi uma mudança não só da direção da palma da mão, mas também teve uma mudança de movimento. O movimento para dentro ou o movimento para fora. Ok. Mas mudou o significado. E tem muitos outros sinais que se você mudar
para que lado que a palma da mão dele está virada, vai influenciar no significado. Só que tem um outro parâmetro fonológico, que é o movimento. Qual que é o movimento que é feito? Então, nesse caso aqui, são duas coisas juntas que vão ser analisadas. Aliás, antes do movimento, tem um parâmetro que é a locação, ou seja, onde o sinal é feito. Nesse caso, essas duas mãos elas estão na frente do corpo, assim. Essa mão aqui está tocando nessa parte de cima da outra mão. E depois, quando é feito um movimento, ela vem para baixo e volta para cima. Então, ela muda o local. Ela começa aqui, vem para cá e depois volta para cá. E às vezes faz isso de forma repetitiva. Assim. Então, a locação geral é na frente do corpo, começa aqui, vem para cá de novo e vem para cá. Isso já se mistura um pouco com outro parâmetro fonológico, que é o movimento. Então, nesse caso aqui, acontece um contato em que a mão está esfregando na outra mão, percebe? Está esfregando. E é um movimento para cima e para baixo, de forma repetitiva. Percebe? É diferente desse sinal, que é o sinal de casa, habitação, moradia, o local onde você está, onde você vai passar a noite, a pousada e tudo mais. Porque ele é um sinal feito na frente do corpo, mas o único movimento que ele tem é desses dois toques aqui. Então é como se a mão estivesse indo assim, ó, uma ao contrário da outra, duas vezes. Percebe? E aí, além disso, tem um parâmetro fonológico que são as expressões não manuais. Ou seja, aquilo que você expressa sem você estar usando as suas mãos. Pode ser a expressão facial, pode ser a expressão corporal, pode ser o movimento que você faz assim do seu tronco, da cabeça. No caso desse sinal aqui, não é feito nada de diferente. No caso desse sinal aqui também, nada de diferente. Mas, quando eu fiz essa saudação, esse oi, olá, aqui, tudo bem, ele tem essa expressão facial assim. Eu não poderia fazer assim. Se eu simplesmente fizer assim, ó, é aquele oi meio entre os dentes, sabe? Que a pessoa chegou e falou assim, oi, tudo bem com você? Sabe, aquela coisa assim, travada? Pois é. Só que existe um outro parâmetro fonológico que poucas pessoas refletem sobre ele, que é quais mãos são usadas. É uma mão só? É duas mãos? Então, nesse caso aqui, esse sinal é usado com duas mãos. É fundamental que você capte isso. Esse sinal aqui também é usado com duas mãos. Você tem que se lembrar que são duas mãos na hora de fazer ele. Esse sinal aqui, que é o sinal de cachorro ou de bomba de inalação, aquelas bombinhas que colocam aqui no nariz, ele é um sinal feito com uma mão só. E ele pode ser com essa mão ou com essa mão, tanto faz. Esse sinal, que é o sinal de leste, ele tem que ser feito com a mão e com apenas uma mão. Não pode ser fazer com as duas mãos. O sinal de oeste é feito também só com uma mão. E aí a gente vai para um outro parâmetro fonológico, que é qual é a mão principal que está sendo usado. Isso é chamado de mão dominante. Nesse caso aqui, o sinal de leste, obrigatoriamente ele tem que ser feito com a sua mão direita, porque o leste está à direita. O sinal de direita também aqui. O sinal de esquerda para o lado de cá. E o sinal de oeste também para o lado de cá, percebe? Então ele obrigatoriamente tem que ser feito com a mão esquerda. Esse sinal aqui não tem mão dominante, as duas estão iguais. Esse sinal, a mão dominante é essa que está fazendo o movimento e essa outra aqui é a mão de base ou mão de apoio. Então esses são os 7 parâmetros fonológicos da Libras. E ao observar um sinal, você tem que na sua mente partir o sinal em pequenos pedacinhos assim para você observar esses detalhes. Agora, uma outra estratégia que tem muito boa para você memorizar sinais, quando são sinais específicos, é você observar e fazer uma análise morfológica do sinal. Ou seja, eu sei que é um termo muito específico, mas é o seguinte, cada sinal na Libras, ou aquilo que você vai usar na sua comunicação na Libras, tem uma razão de ser daquela forma. Os sinais não surgiram do nada. Na verdade, as palavras do português também não surgem do nada. Existe uma razão de ser daquilo. E no caso da Libras, a razão de ser da maioria dos sinais é justamente algo visual. Pode ser uma motivação visual ou uma iconicidade, ou seja, o sinal tem um formato parecido com aquilo que ele representa. Só que, outras vezes, um determinado sinal já é bem usado na Libras, e aí quando vai surgir um novo sinal, opa, esse novo sinal, o significado dele é parecido com o desse outro sinal. Então, nesse caso aqui, existe um sinal de currículo que é assim. Sabe aquele currículo que você vai lá procurar um emprego e tal, você entrega o currículo, você manda o currículo? O sinal é assim.
Então, esse sinal já existe e é dessa forma. E aí pegou-se essa mesma estrutura fundamental dessa configuração de mão de base, mais desse movimento, e trocou a configuração de mão. Por quê? Porque essa configuração de mão, de alguma forma, tem algo visual na plataforma do currículo Lattes, talvez na marca dele, que se assemelhe a esse formato. Então, por isso, o sinal é feito dessa forma. Percebe? Isso acontece com todos os sinais da Libras, em maior ou menor grau. Só que essa análise pode ser ainda mais profunda, porque na Libras existem muitos outros sinais que vão usar essa base. O sinal de papel, o sinal de jornal, o sinal de caderno ou revista, o sinal de apostila. Então, essa base indica uma plataforma, um suporte que vai ser usado para alguma coisa. Ela é usada para o sinal de lei, para o sinal de decreto, para o sinal de artigo, para o sinal de artigo da lei, para os incisos da lei e para muitas outras coisas, percebe? Então, existe uma lógica por detrás do sinal. E se você conhece essa lógica, é muito mais fácil, muito mais prático de você memorizar o sinal e nunca mais esquecer. Esse sinal aqui, as chances são de que vai passar mais de um ano e você vai se lembrar dele com facilidade, mesmo que você não use ele, simplesmente porque você entendeu a lógica dele. Mas, para além disso, você pode utilizar a escrita da língua de sinais, fazendo anotação. Tem um link lá aqui na descrição do nosso livro Escrita de Sinais Sem Mistério. Você pode literalmente escrever o sinal e assim se recordar dele com facilidade. Para além disso, você pode visualizar o significado daquele sinal. Por exemplo, você faz o sinal, esse sinal aqui, o sinal de árvore, e se você faz esse sinal olhando para uma árvore ou imaginando uma árvore, é muito mais simples e prático de você gravar que esse sinal se refere a uma árvore. Eu estou fazendo a anotação aqui do sinal de currículo Lattes na escrita da língua de sinais, estou escrevendo aqui no papel e eu logo já vou te mostrar aqui. Então, o fundamento real que você deve gravar aqui é de que a língua brasileira de sinais é uma língua visual e que tudo, absolutamente tudo que você fizer na Libras, se você fizer de forma visual, de forma prática e de forma intuitiva, você vai gravar isso com muito mais facilidade. Então, aqui está o sinal de currículo Lattes escrito na língua de sinais. Percebeu? Ou seja, aqui está aquela mão de base, que é essa mão. Aqui está esta outra configuração de mão aqui. Os movimentos feitos e aqui o contato que acontece. E esse outro grafema aqui, esse outro símbolo, indica que essa mão aqui está atrás dessa mão de cá. Eu sei que no primeiro momento, ao ver a escrita da língua de sinais, parece um desenho, parece um negócio muito diferente, e é diferente sim, porque a língua de sinais é diferente do português. Agora, a escrita da língua de sinais foi uma das ferramentas mais poderosas que eu utilizei para aprender sinais técnicos, sinais específicos e memorizar eles. Inclusive, esse sinal aqui é a primeira vez que eu aprendi ele, eu escrevi na língua de sinais e nunca mais esqueci. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? O meu nome é John e este aqui é meu sinal, ou seja, como os surdos me conhecem. Agora eu quero compartilhar a respeito do meu desenvolvimento com a Libras. Aconteceu que no ano de 2017 eu comecei a aprender a Libras de forma errada, porque eu ficava procurando por sinais da Libras na internet, tentando decorar alguns sinais, mas quando eu encontrava os surdos, eu não conseguia me comunicar de verdade, não tinha fluência. E agora, com o método fluente em Libras, minha vida com a Libras se desenvolveu. Eu estava aqui embaixo, agora eu estou aqui em cima. Eu estou me sentindo muito feliz com isso. Então, eu quero dizer a você que acredite no método fluente em Libras e que também acredite em você mesmo. Assim como eu, você também consegue se desenvolver na Libras e avançar cada vez mais, se tornando fluente em Libras. Eu estou muito feliz porque eu venho me desenvolvendo cada vez mais, eu venho entendendo a Libras de verdade. Muito obrigado.
Que Jesus abençoe a todos. Tchau!